Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, mais uma vez com vocês. Antes da gente começar o bate-papo de hoje, se você gosta do conteúdo que eu disponibilizo aqui nesse canal, não esqueça de se inscrever e também acionar o sininho para receber notificações sempre que eu colocar novos vídeos no ar. Muito bem, o que eu quero falar para vocês hoje? Se vocês me acompanham, vocês sabem que uma das coisas que eu mais enfatizo é que o perito do juízo, o perito judicial, ele deve prestar muita atenção em tudo. Ele deve conhecer profundamente o processo no qual ele vai elaborar a prova pericial e tudo mais que está acostado a este processo. Tá? Eu vejo muitas pessoas aceitando nomeações sem saber se terão a capacidade de entregar a prova pericial que foi requerida, pessoas que aceitam as nomeações antes de saber qual é o orçamento, qual que é o valor dos seus honorários para prestar aquele serviço, para produzir aquela prova pericial. Outras pessoas que às vezes aceitam, estão elaborando a prova pericial, lá na frente elas verificam que não sabem tudo que precisarão saber para concluir e às vezes querem desistir. Realmente, isso não, como eu já falei em outros vídeos, isso não pode acontecer. Ou seja, é tudo uma questão de atenção. Você foi nomeado? Primeiro, veja do que está sendo tratado no processo, veja se você tem as qualificações necessárias. Segundo, veja tudo que vai ter que ser elaborado para produzir uma boa prova técnica para que o juiz possa mitigar a lide. Ou seja, para que o juiz possa proferir uma decisão do ponto de vista técnico, uma decisão justa do ponto de vista técnico, não meritório, certo? Que mais? Vocês têm que saber acompanhar muito bem os prazos, muitas vezes ocorrem equívocos na hora de estabelecer as datas para cumprimento de prazos. Até hoje mesmo eu respondi um caso aqui que o meu alvará ele foi devolvido, por quê? Porque a secretaria não prestou atenção no número do banco que eu tinha informado e utilizou um número anterior que eu já havia corrigido. Ou seja, tudo isso é questão de atenção. Às vezes até eu mesmo cometo alguns deslizes, eu tenho que confessar para vocês, mas é necessário avaliar tudo com muito cuidado. Tá? Por exemplo, hoje eu vou mostrar uma situação que aconteceu comigo recentemente. Tá? Recentemente não, eu já fui nomeado há bastante tempo, um processo, uma ação bastante grande, os honorários grandes, eu acabei aceitando o depósito parcelado dos honorários para garantir a minha verba pericial. Isso é outro ponto que vocês que querem ser peritos, vocês têm que saber. Ou seja, iniciar o trabalho somente após a sua verba pericial estar garantida em juízo, através de depósito judicial ou, às vezes, as partes pagam direto ao perito, mas isso não é usual. O que aconteceu nesse caso, que eu vou mostrar para vocês agora na sequência, certo? Eu fui intimado para iniciar o trabalho. Se eu tivesse me esbaforido, tivesse corrido para comunicar a data de início dos trabalhos periciais, os meus honorários não estariam garantidos. Então, vem aí e me acompanha para eu explicar para vocês toda essa história. Eu vou mudar a minha tela aqui. Tá? Isso daqui é uma petição que eu encaminhei já faz um certo tempo, né? Fazendo alguns comentários. Tá? Nesta petição, eu comuniquei que, em atendimento à intimação recebida, eu verifiquei que o ente público, nesse caso, é uma ação que está correndo numa vara da Fazenda Pública, não havia depositado integralmente os honorários periciais, como determina aqui o artigo 95 do CPC. Eu indiquei ainda que no dia 22 de junho de 2020 eu havia comunicado a aceitação de parcelamento da verba pericial em 6 parcelas, mas porém o valor atualizado monetariamente. Por quê? Entre a data da minha proposta até a data do pedido de parcelamento, transcorreu um longo prazo, como nós veremos aqui. Só nesse prazo aqui houve uma atualização de 15,51%.
Então, atualizando os honorários periciais, que originalmente aqui em 2017 eram 14.998, na data que eu apresentei a aceitação ao parcelamento da proposta de honorários, esse valor era de 16.312, que parcelado em 6 vezes daria 6 vezes de 2.885,48, tá? Então, o que aconteceu? O juiz determinou o pagamento parcelado na forma que eu propus, certo? Em até 10 dias a partir da data da decisão, ou seja, a partir de 1º de 10 de 2020, tá? Mas essa decisão não foi cumprida tal como determinado, tá? Para você ver, você tem que prestar atenção, senão você vai acabar saindo perdendo. Nesse caso aqui, esse processo tem mais de 2.000 páginas. Eu tive que buscar ali todos os depósitos judiciais que foram efetuados, tá? No valor das parcelas que eu havia proposto. Eu verifiquei que foram pagas as 3 primeiras parcelas e totalizou R$ 8.656,44, ou seja, considerando a cota de honorários da parte autora, que era de 17.312, faltou depósito da metade desses honorários, R$ 8.656. Então, o que eu fiz? Daí se eu comunicasse a data de início dos trabalhos e não visse, apresentasse o trabalho, lá na frente eu ia ver que o meu dinheiro não estava depositado. E, por experiência, para cobrar os honorários depois que você entregou o trabalho, gente, olha, todas as vezes que eu, por algum equívoco meu, ou por aceitar receber ao final, eu aceitei essa condição, eu tomei cano em todas. Até mesmo tentei ajuizar a ação para receber isso em juízo e até agora não consegui. Tá? Então, tenham muita atenção. Os seus honorários têm que estar garantidos em juízo, caso não seja JG, para que você inicie a prova pericial. Tá? E daí, aqui ó, eu peguei e falei que o valor desses honorários, até a data que eu elaborei essa petição, totalizava R$ 9.664, ou seja, mais de R$ 900 além do valor original. Apresentei aqui, eu sempre procuro apresentar que eu atualizei isso através do site do Bacen ou através de outra calculadora que seja reconhecida como válida e pedi aqui ao final o depósito dessa diferença. O que aconteceu na sequência, gente? Aqui, ó, vejam, muito bem. Daí o juiz despachou aqui, ó, intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das custas remanescentes atualizadas do perito judicial, ou seja, ele não disse para a parte depositar os R$ 8.667, ele disse para ela depositar os 9.400 e pouco que eu mostrei para vocês aqui na página anterior, certo? Ficou muito claro isso. Daí eu não sei se por uma questão de descontrole, falta de atenção da parte responsável por essa verba pericial, o que ela fez? Ela depositou, mas depositou só o valor original, tá? Ou seja, quase R$ 1.000 a menos do que eu tinha aceito. Vocês vão me dizer, Pedro, mas é uma diferença, porque não é pequena, é um negócio, é o meu direito, ou seja, toda essa demora das partes para recolher os honorários, etc., ou aceitar a proposta de honorários, o tempo vai decorrendo, a moeda ela vai desvalorizando, às vezes em ritmo lento, às vezes em ritmo mais forte, que nem aqui nesse caso, entre a data da proposta original até a data em que eu apresentei a proposta de parcelamento, foram 15% de diferença. É um valor expressivo, é um percentual expressivo. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peticionei, hoje ainda, eu apresentei uma nova petição, certo? Porque quando eu fui intimado, qual que era a expectativa do juízo? Que eu comunicasse a data de início dos trabalhos periciais. Mas os meus honorários não estão garantidos integralmente. O que eu fiz aqui? Eu coloquei, me identifiquei, perito nomeado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência em atendimento à intimação recebida, coloquei aqui o número da confirmação da minha intimação, comunicar e requerer o que segue.
Aí coloquei, conforme petição acostada por esse perito à movimentação tal, que foi a petição que eu mostrei inicialmente para vocês, estavam pendentes de adiantamento as 3 parcelas finais do parcelamento de honorários concedido, cujo valor atualizado na data daquele pedido perfazia a quantia de R$ 9.664,11. Se não, vejamos. E colei aqui a cópia daquele trecho da minha petição, certo? E coloquei, tal pedido foi acatado pelo douto juiz, o qual determinou o recolhimento do valor atualizado dos honorários remanescentes. Coloquei a cópia do despacho aqui, certo? E por fim, o que eu falei? Todavia, por motivo desconhecido por esse perito, eu não posso... Vejam, você não pode afirmar que foi por má fé. Não, você, motivo desconhecido. Por algum motivo, a parte depositou menos do que ela deveria. A parte autora efetuou o depósito apenas do valor original pendente de adiantamento, ou seja, R$ 8.656,43, conforme comprovante acarreada a movimentação tal dos autos, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Eu coloquei aqui, ó. Ou seja, com o devido respeito à parte requerente, ela não cumpriu corretamente a decisão judicial proferida à movimentação, aqui no caso, movimentação 193.1 dos autos, restando ainda pendente pagamento de R$ 987,68. Vocês podem dizer, R$ 967, mas você vai receber, sei lá, 16 mil. Não interessa, eu tenho que receber 17 e pouco, que é o valor justo dos meus honorários, que já foi homologado e que eu ainda aceitei que a parte levasse 6 meses para depositar em juízo meus honorários para que eu iniciasse o trabalho pericial. E por fim, aqui, sendo de uma maneira bastante direta, eu coloquei, portanto, requer respeitosamente desse douto juízo que a parte autora seja novamente intimada para que deposite em juízo o valor de R$ 987,68, certo? Que é o valor da diferença, atualizado monetariamente desde a data do recolhimento menor, que no caso aqui foi em dezembro do ano passado, até a data que ela efetuar o novo depósito, sendo que cabe no momento pede deferimento. Ou seja, gente, vocês têm que prestar muita atenção, independentemente do que vocês forem fazer. Eu recebo, quase todo dia eu recebo contato de algum perito iniciante, muitas vezes desesperado, porque aceitou um trabalho, aceitou fazer o trabalho, não tinha visto que era justiça gratuita, é um trabalho que vai levar muito tempo, seria um trabalho de 5, 6 mil reais e que ele vai receber 370 ou 400 reais, mas ele aceitou, e como nesse caso não houve o rateio da verba honorário de ofício pelo juiz, ele vai receber aquilo, e como ele não apresentou proposta, ele nem vai ter como fazer no futuro alguma cobrança da parte que recebeu a JG da diferença dos honorários periciais. Ou seja, gente, é muita coisa que vocês devem avaliar. Vocês têm que ter muita responsabilidade, não só aceitar o trabalho ao elaborar o laudo pericial, mas tem que ter responsabilidade com vocês mesmos, para que sejam devidamente remunerados. Ok? Eu espero que vocês tenham apreciado este conteúdo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, enviar para as pessoas que vocês saibam que estejam querendo iniciar atuação nessa área como auxiliares da justiça, como peritos do juízo. E, se precisarem da minha ajuda, como sempre, vocês podem mandar um WhatsApp para o meu número que está indicado aqui abaixo da tela, que eu terei o prazer de ajudá-los na medida do possível. Ok? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.